O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: Estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a celebrar a memória de São Martinho de Tours, um bispo que se destacou pela sua grande generosidade e amor aos pobres. Ele é conhecido também como exemplo de muita humildade e entrega a Cristo. São Martinho era um soldado romano que, ao encontrar um mendigo sofrendo com frio, ele cortou a sua capa no meio e a deu para o homem, sem saber que estava servindo ao próprio Cristo. O gesto dele de compaixão revela para a gente o seu coração sensível ao sofrimento alheio e o seu desejo de seguir o Evangelho. Evangelho hoje, tirado de São Lucas, que nos traz uma reflexão sobre a nossa responsabilidade e a fé. Jesus começa alertando os discípulos ali sobre a questão dos escândalos, as situações de tropeço na vida dos outros, que pode levar muitas pessoas a se perderem na fé. A força das palavras dele é para que nós tenhamos vigilância, que prestemos atenção nas nossas ações. Cada um de nós é responsável pelo impacto que causamos na vida das pessoas. E são palavras fortes e que precisam entrar na nossa mente. A advertência de Jesus, ai daquele que provoca, nos lembra que a nossa vida cristã ela não é vivida de forma isolada. Nós somos chamados a sermos testemunhas da fé para edificar e não para escandalizar os irmãos. Jesus, ao falar do perdão, também nos convida a um amor que não se cansa, que está sempre disposto a receber aquele que erra, desde, claro, que o outro se arrependa. Ele nos ensina que o perdão deve ser ilimitado. E às vezes a gente cai naquela, né? Poxa, padre, eu já perdoei, mas sabe, aquilo tal, padre, eu perdoei, fulano de tal fez aquilo na pastoral, fulano de tal fez aquilo outro, mas não tá perdoado, mas a gente sempre, ou seja, a pessoa diz que perdoa, mas sempre deixa um resquício de uma história que já passou. Então nós precisamos estar atentos a isso. Se um irmão se arrepende e volta num caminho que ele percebeu que não era bom, nós precisamos acolher e zerar o nosso cronômetro diante daquela situação e começar a contar do zero. Então precisamos ter um coração que perdoa e, como uma borracha, também apaga as consequências dos erros nossos e também dos nossos irmãos. Essa insistência que Jesus faz no perdão nos recorda o exemplo de São Martinho hoje, que mesmo tendo vivido uma vida de renúncia e doação, também enfrentou desafios do perdão e da compreensão com os irmãos. O trecho final do Evangelho nos mostra uma súplica dos discípulos: aumenta a nossa fé. Diante das exigências de Cristo, eles reconhecem que é necessária uma fé profunda para seguir esse caminho de amor e misericórdia com responsabilidade. Jesus responde com uma imagem marcante: se tivesses a fé do tamanho de uma semente, poderia dizer: planta-te aqui, arranca-te, enfim, e ela obedeceria. Essa fé, que parece pequena como uma semente de mostarda, ela pode realizar grandes feitos, pois o que torna poderosa é a sua entrega a Deus. São Martinho viveu essa fé, essa entrega. Mesmo vindo de uma família pagã, ou seja, uma família que não era crente, que não
era batizada e por aí vai, tendo seguido uma carreira militar, ele foi tocado pela fé em Cristo e deixou tudo para se tornar seu discípulo. A vida dele nos ensina que a fé transforma o coração da gente e transforma a vida daqueles que se abrem a essa graça do Senhor. E que os gestos de amor, de São Martinho também nos levam a olhar para os nossos gestos e pensar se temos sido generosos na nossa vida. E que possamos hoje pedir pela sua intercessão que Ele inspire a nossa caminhada e nos ajude a viver uma fé responsável que não destrói, mas que edifica a nossa própria comunidade. Como Ele, sejamos discípulos de Cristo, prontos para amar e servir ao próximo com humildade e fé. Amém. Levanta-se, Deus, pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.